Uma boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao professor Dr. Geraldo Adriano Emery Pereira pelo convite de estar conosco, né, nessa tarde para falar um pouco sobre a sua pesquisa, sobretudo nessa relação entre política, mentira, também o conceito de verdade aí no pensamento de Hannah Arendt. O professor Geraldo é doutor em filosofia política pela UFMG, possui graduação em filosofia e direito pela PUC Minas, e as pesquisas são na área de filosofia política, com ênfase na obra de Hannah Arendt. Atualmente é professor efetivo do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Tudo certinho, Geraldo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, meu amigo. Fique à vontade, o momento é seu. Ok. Meu som tá bom, Ricardo? Sim, sim, está ótimo. Bem? Os alunos estão escutando okay. bem, o pessoal do grupo de pesquisa. Acho que não se manifestaram, acho que está tudo ok. Tá, sim. Ok, então tá bom. Pessoal, boa tarde para todas e para todos aí. Queria agradecer o Ricardo, né, professor Ricardo, aí pelo convite, né? É uma satisfação e agradecer também assim essa atenção, né, com o trabalho que a gente faz, né? Então, essa oportunidade era também bastante significativa, né, no sentido do reconhecimento do trabalho que a gente faz. Então, agradeço aí, meu agradecimento muito especial ao professor Ricardo aí por essa atenção. Além do fato de ser uma satisfação revê-lo, né? O Ricardo, eu vi, estou vendo aqui que o Lucas também está por aqui, o Evandro, são pessoas que a gente quase que anualmente a gente se encontra, né, nos eventos Arendt, e esse ano, em função de toda essa situação de saúde pública, né, da pandemia, etc., o evento não pôde ser realizado, e isso também hoje é uma oportunidade, então, mesmo que à distância, de revê-los, né? Então, muito obrigado pelo convite e também por essa oportunidade. Então, quando o Ricardo me convidou e me falou falar sobre as minhas pesquisas, etc., eu tenho me incomodado um pouco na obra da Arendt, principalmente no sentido do tema que eu estudo, que é uma relação possível entre o modo como Arendt articula a noção de mentira organizada e a categoria da violência. E é uma coisa que tem me incomodado ao revisitar os textos de Arendt e revisitar um ou outro elemento que eu, de algum modo, elaborei acerca da obra de Arendt. Efetivamente, eu não vou fazer um tratamento rigoroso dessa temática aqui, tendo em vista que eu estou ainda tateando essa questão, esse problema, né? Mas eu vou fazer uma exposição no sentido de situar na obra da Arendt como que o tema, ou como que o problema da verdade e o problema da mentira, eles se colocam na obra de Arendt, no contexto de todo o debate que ela faz da teoria da ação, etc. Mas, de uma maneira geral, é como que na obra de Arendt, as duas categorias, verdade e mentira, como elas se articulam com a política. Tá? Então, o ponto que eu quero me ater é fazer uma exposição acerca dessa relação verdade e mentira, a sua relação com a política. O Ricardo me havia solicitado um texto para disponibilizar para vocês, eu retirei um texto, esse texto é um extrato, é uma pequena parte, é um item da tese, e que também se tornou posteriormente um livro, então é um extrato, é um item, e eu acho que esse item resume, de maneira geral, ele dá uma visão geral dessa relação da verdade com a política, perdão, da verdade e a mentira com a política. O título desse item é Mentira e Verdade no Totalitarismo e para além dele. Esse recorte ele não é necessariamente casual, mas por que eu sugeri esse tópico? Porque, de uma maneira geral, me parece que o totalitarismo, ou seja, a figura do totalitarismo, a experiência totalitária, ela, por excelência, ela rearticula na obra de Arendt, para quem vai fazer a leitura dessas duas categorias, mentira e verdade na política
na obra de Arendt, abordar essas duas categorias, passando pela experiência totalitária, essas duas categorias me parecem que são ressignificadas ou ganham um lugar de destaque na relação com a política. Me parece que a categoria do totalitarismo ela faz essa articulação. Então, não foi por acaso, mas teve essa intencionalidade. Eu queria, então, começar, então, situando Arendt como que verdade e mentira vão situar, então, na obra de Arendt. A primeira questão que eu queria, então, demarcar é que, quando a gente lê a obra de Arendt, me parece que dois textos são muito significativos para a gente pensar a estrutura do debate mentira e verdade relacionada com a política na obra de Arendt. E os dois textos que eu acho significativos são 1984, de George Orwell, que parece significativo, e um texto do Alexandre Coiré, que se chama, e a gente não tem tradução dele em português, tem uma versão em francês e tem também uma versão aqui em inglês, que é The Political Function of the Modern Lie, ou seja, é a função política da mentira moderna, esse lugar político da mentira moderna. E parece que Arendt cita esse texto do Coiré em Origens do Totalitarismo. Ela cita numa nota de rodapé esse texto do Coiré. Efetivamente, não vou fazer aqui um paralelo do texto do Coiré e de Arendt, mas quando a gente analisa o texto, lê o texto do Coiré, não é um texto longo, é um texto curto, é um artigo curto, me parece que a estrutura do modo como ele aborda o lugar da mentira na política, na modernidade, me parece que essa estrutura é essencialmente visível no modo como Arendt vai ao totalitarismo e situa no totalitarismo o manejo instrumental da mentira. Né? Me parece que esse texto de Coiré é bastante significativo. Por outro lado, também não me parece estranho ao ler o modo como Arendt se apropria da noção de mentira, como ela articula essa noção de mentira, e mesmo como essa noção de mentira vai tensionar com o tema da verdade, não me parece ausente também os pressupostos ali de George Orwell, em 1984. Né? A ideia do Ministério da Verdade, o rearranjo dos fatos, e principalmente o rearranjo dos fatos do passado. Né? A ideia de apagar a factualidade, ou seja, apagar determinados eventos da sua ocorrência factual, apagar da história, né? Apagar, inclusive, é muito interessante pensar em George Orwell, apagar, inclusive, da narrativa do presente os fatos que aconteceram. Né? E esses são expedientes que a Arendt vai destacando, ela destaca quando ela analisa essa articulação instrumental da mentira feita pelo sistema totalitário, né? Numa categoria que não necessariamente na obra Origem do Totalitarismo, mas no texto, né, no ensaio Verdade Política, lá em Origens do Totalitarismo, vai aparecer com a expressão mentira organizada. Parece que é uma expressão que aglutina e demarca o modo instrumental como a mentira é utilizada nos expedientes totalitários. Por que eu estou fazendo todo esse introito, para sinalizar, né, a potência dessa análise de Arendt sobre o uso da mentira na política e como esse uso ele é potente, efetivamente, inclusive, para pensarmos o tempo presente. E é nesse sentido que me parece que o item 4, que eu sugeri, então, para quem eu sugeri a leitura, fala de mentira e verdade no totalitarismo, e para além dele, ou seja, tanto a mentira organizada quanto esse expediente de banir fatos e a operação instrumental da mentira não são expedientes exclusivos do totalitarismo, mas também vão ocorrer nas democracias de massa e, quiçá, também nas nossas experiências democráticas mais próximas, né, da nossa realidade histórica, se não do nosso presente. Bom,
Isso é para introduzir o assunto. Então, me parece que, como pano de fundo, eu estou situando Arendt e estou identificando, ou seja, Arendt leu, conhece e está presente no modo como ela articula o problema da mentira, George Orwell e esse texto do Alexandre Coiré. Me parece que são sinalizações significativas para se fazer uma leitura e interpretar o modo como Arendt vai manejar esses conceitos. O problema da verdade e mentira, né? Arendt deixa muito claro, principalmente no texto Verdade Política, que a verdade não é uma categoria política por excelência. Ela não está dentre a veracidade, né, a verdade, ela não estaria dentre as categorias políticas por excelência. Por outro lado, a mentira, se não é necessariamente consagrada como uma categoria política, por outro lado, não é descartada como uma parte das estratégias, ou seja, de todo o estratagema da articulação política. A título de verdade, do problema da verdade, eu escolhi analisar o problema da verdade na obra de Arendt. Não é que eu escolhi, isso aí seria quase uma arbitrariedade equivocada da minha parte. No texto de Arendt, me parece que é significativo olhar o lugar da verdade na sua relação com a política, né, inclusive para se concluir que a verdade, no sentido tradicional e clássico, não é necessariamente uma categoria política, remontando, numa certa medida, o modo como Arendt lê e vai até os escritos ou até os textos de Platão, o modo como ela se apropria de Platão. E, nesse sentido, a verdade, no modo como Arendt lê o problema da verdade, né, e Arendt está fazendo uma leitura política dessa categoria da verdade na obra de Platão, sinaliza para uma expressão que Arendt usa em seus textos acerca da verdade, o modo como o filósofo maneja a verdade, ela sugere a ideia de uma tirania da verdade. Tirania em que sentido? E aí, tirania, a palavra tirania, ela mobiliza nessa expressão de Arendt para se referir à verdade a uma espécie de, vamos pensar nessa categoria grega, né, da híbris, do excesso. Né? Por que tirania? Porque o excesso é uma das características do tirano. O tirano perde a medida, né? E aí, remontando ali no Édipo, né, que é o tirano, né? Ele perde a medida. Você pensa em Creonte, não basta para Creonte punir Antígona. Né? Creonte não quer punir Antígona, Creonte quer a morte de Antígona. A punição não basta, tem que ser extrema, ela vai à morte. Né? Então, ou seja, a ideia do tirano, na ideia do tirano permeia a noção do excesso, da perda da medida. Né? E, nesse sentido, me parece que Arendt sinaliza que a verdade, na sua face filosófica, ou a verdade racional, ela perde a medida com a política. Ela é excessiva para a política. Ela é excessiva no que toca os negócios humanos. Me parece que é esse excesso, né, esse flerte com excesso, essa tentação com excesso, que ela identifica no modo como Platão maneja a noção política de Platão. Ou seja, essa relação tensa do filósofo com a cidade, a perspectiva de Arendt, vista sob a perspectiva de Platão, é uma relação que está permeada pelo excesso, por essa híbris, né? Que é a ideia da verdade racional, a verdade filosófica, a verdade metafísica, como um parâmetro, como uma referência, como a medida para regular os negócios humanos, os negócios da cidade. Então, ou seja, tomar essa verdade como um critério de medida para os negócios humanos soa para Arendt como algo que, de algum modo, vai esvaziar a política daquilo que lhe é próprio, ou seja, que é, de algum modo, uma espécie de imprevisibilidade, que é adoxa os diversos pontos de vista, né? São elementos que vão pautar, que estão ligados a essa natureza da política e do político, e que, segundo Arendt, elegendo a verdade racional, né, como um critério para regular os negócios humanos, essa verdade racional, como um critério para regular os negócios humanos, ela vai esvaziar a política daquilo que lhe é próprio, que é o debate, que é
uma certa medida do dissenso, que são as diversas opiniões, e a imprevisibilidade que é própria do mundo da política. Então, a Arendt, de algum modo, vê que Platão quer justamente se retirar dessa imprevisibilidade dos negócios humanos para se recobrir de uma previsibilidade própria dessa verdade metafísica, segura. E acho que na leitura de Arendt isso está muito pautado pelo evento Sócrates e o modo como a morte de Sócrates figura para Arendt como essa situação tensa da presença do filósofo na cidade. Bom, é nesse sentido que me parece que eu queria destacar, né, que uma categoria importante para a gente pensar o problema da verdade na obra da Arendt é apontar, então, para a necessidade de um debate acerca do limite. Né? Então, eu queria colocar aí no canto dessa nossa conversa, né? Bom, se eu vou a Platão e eu vou à noção clássica de verdade racional, verdade metafísica, essa verdade, qual que é o problema dessa verdade? Ela rompe um limite, ou seja, ela é excessiva para a política. Então, esse é um ponto. Mas eu queria colocar do lado essa preocupação acerca do limite. Por quê? Para, então, abordar um segundo caminho de leitura do problema da verdade em Arendt. Se indo a Platão, Arendt, de algum modo, coloca a verdade para fora do campo da política, e a verdade soa como excessiva no campo da política, indo à experiência totalitária, me parece que a experiência totalitária vai sugerir um movimento diferente na abordagem do tema da verdade. Em vários momentos, em Origens do Totalitarismo, e vários comentadores de Arendt, inclusive a Canova, vão remontar essa expressão. Em vários momentos de Origem, antes no início ali de Origens, Arendt vai salientar que um dos princípios que, de algum modo, animam, né, a experiência totalitária é a máxima de que tudo é possível. A máxima de que tudo é possível é, literalmente, ou é claramente, uma espécie de rebelião contra todos os limites. Ou seja, levar ao extremo o rompimento com os limites. Ou seja, é o extremo desse excesso, dessa híbris, que lá, na verdade, falávamos de tirania, e que, para aqui, na experiência totalitária, nem a tirania é suficiente para dar conta dessa ausência de limites, desse tudo é possível. Então, é isso que, de algum modo, me parece que a experiência totalitária promove, quando Arendt, de algum modo, salienta quando a experiência totalitária parece promover uma espécie de reorientação do lugar da verdade na sua relação com a política. E aqui eu queria só fazer uma breve citação sobre como que a verdade, de algum modo, se coloca nessa experiência totalitária. E aqui eu estou fazendo referência aqui a um texto do Thomas Mann, em Discursos contra Hitler. Né? E nesse texto, a ideia é a seguinte, estou citando Thomas Mann nesse texto. Em certas bocas, até mesmo a verdade se torna mentira, um meio de enganar. E não se pode mentir de modo mais repugnante do que dizendo a verdade. Isso é Thomas Mann fazendo... É um texto, esse discurso contra... É uma coletânea de discursos, Thomas Mann, que ele tenta, parece que por programa de rádio, escreve esse discurso e faz uma difusão por programas de rádio para tentar chegar até os alemães acerca das narrativas que são feitas ali. E essa no modo como Mann vai articulando essa questão no regime totalitário, é justamente a ideia de que verdade e mentira, nesse contexto, eles perdem, essas duas categorias perdem, numa certa medida, a linha que separa ficção de realidade. Ou seja, não tem como definir o que é verdade e o que é mentira. E esse é justamente em torno desse expediente que está colocada a experiência totalitária. Bom, nessa ideia do tudo é possível, né, de reorientar, ele reorienta o lugar da verdade em sua consideração com a política. Então, o que o totalitarismo,
na leitura que eu faço dessa relação mentira e verdade na obra de Arendt, o que ele promove? Né? Se em Platão ali eu tenho um problema com o excesso, o totalitarismo justamente aposta nesse excesso. Né? E aí me parece que a verdade que interessa a Arendt, e isso não é o que me parece, eu estou sendo redundante, mas ela diz de modo muito claro e muito evidente. A verdade, o tipo de verdade que interessa a Arendt ao enfrentar o problema totalitário não é a verdade racional nem a verdade metafísica, mas é a verdade factual, cujo oposto é a mentira. Então, veja, se eu recoloco o tema do totalitarismo, o tipo de verdade racional e metafísica que Arendt vê manejada e articulada na reflexão política de Platão, não é essa verdade que interessa no debate político que Arendt vai travar quando do trato com a experiência totalitária. Mas a verdade que a experiência totalitária mobiliza no texto de Arendt é a verdade factual. E o contrário, ou seja, o oposto, o tensionador com essa verdade, não é o erro, não é o engano, não é o problema lógico. O problema com essa verdade é a mentira. E é nesse sentido, então, que o que interessa politicamente a Arendt é a verdade dos fatos. Justamente por quê? Porque o que lhe interessa discutir, portanto, é o uso instrumental e manejado da mentira organizada pelo expediente totalitário. Então, por que eu queria, logo no início, sugerir, né, a ideia ou a possibilidade de colocar a ideia do limite no capítulo, ou seja, no canto aqui da nossa conversa? Porque esse tema da verdade, visto na perspectiva do totalitarismo, numa certa medida, ele mobiliza a nossa preocupação com uma verdade que resiste à possibilidade de apagar o lastro dos fatos e das memórias que constituem a nossa realidade. Então, não é esse o expediente que está em Platão quando da mobilização da verdade racional. Mas no totalitarismo, o risco está do apagamento do lastro dos fatos, o risco está do apagamento da memória e o risco está do apagamento ou da destruição ou da retirada dos elementos que constituem, os elementos factuais que constituem a realidade. Então, acerca desse risco, me parece que o modo como Arendt pensa o problema da verdade, e a verdade factual, né, e o modo como ela coloca o tema da verdade, ele vai, numa certa medida, na direção da verdade como um limite. Ou seja, manejar o tema da verdade, visto da perspectiva do totalitarismo, significa ver a verdade como uma categoria de limite contra o princípio do tudo é possível que orienta as ações no sistema totalitário. Então, o que eu estou querendo sugerir é que, visto dessa perspectiva totalitária, a categoria da verdade, se lida em Platão, ela está fora do campo da política e, numa certa medida, implode o campo da política pelo excesso de normatividade, vista na perspectiva do totalitarismo e na sua face não racional, mas na sua face factual, a verdade, numa certa medida, opera como uma categoria política de resistência contra a possibilidade do apagamento do lastro dos fatos, uma resistência contra o apagamento das memórias e uma resistência contra a tentativa de banir os fatos da realidade. Ou seja, é esse lugar que me parece que a categoria do totalitarismo rearranja ou faz um rearranjo acerca do lugar da verdade na sua relação com a política. Então, ou seja, o que vai ser colocado, então? A partir daí, eu preciso analisar, então, qual que é o lugar, qual que é essa relação. Como vai ser colocada essa relação entre verdade e mentira. E aí tem alguns problemas, ou seja, alguns caminhos que Arendt, de algum modo, precisa percorrer, ora, para
conferir à verdade esse lugar de resistência, esse lugar de limite contra o tudo é possível do totalitarismo. E aí, nesse sentido, me parece que é importante uma máxima da Arendt para dizer que o mentiroso é um homem de ação, ao passo que aquele que fala a verdade necessariamente não é. Ou não é. Então, ou seja, ao recolocar o tema do totalitarismo, a Arendt também não vai fazer um enfrentamento de como que a verdade pode atuar politicamente. Então, primeiro ponto, não dá para dizer de maneira geral que a verdade, na perspectiva da filosofia de Hannah Arendt, é, por excelência, uma categoria política. Isso seria um equívoco. Não dá para dizer também que a Arendt, ao analisar mentira e política, afirme que a mentira não esteja considerada dentre os expedientes da ação política, já que o mentiroso é um homem de ação. E a ação implica efetivamente em mudar a ordem das coisas. Né? Mudar a linha previsível das coisas. E o mentiroso muda a ordem das coisas, narrando de maneira diversa a estrutura da realidade. Então, a mentira é vizinha da ação. Ou a mentira, inclusive, atua no âmbito da ação. E a verdade, efetivamente, de uma maneira geral, não. Por quê? Porque a verdade diz aquilo que é. A verdade abre mão da contingência, ao passo que o mentiroso abusa da contingência dos fatos. O mentiroso se apropria da possibilidade dos fatos poderem ser como o mentiroso os narra. E isso Arendt não desconsidera, nem tampouco faz um juízo de valor acerca disso. Entretanto, quando Arendt analisa o expediente totalitário, a análise que ela faz do expediente totalitário é que a perspectiva do tudo é possível da mentira dentro do expediente totalitário é que essa mentira ela não é como os fatos poderão vir a ser, mas é uma espécie de inversão da contingência. Inversão da contingência dos fatos. Os fatos são contingentes para o futuro. Eles podem vir a ser e podem não ser. Mas os fatos não são contingentes retrospectivamente, no sentido de deixar de ser. E é justamente esse expediente que, de algum modo, parece sinalizar que o mentiroso abusa ou o mentiroso perde os limites. E, pensando na estrutura da mentira organizada, ou na estrutura, como ela vai pensar, dos expedientes da modernidade, e se a gente for ao texto do Poiré, são as potencialidades da modernidade, potencialidades tecnológicas, da propaganda, etc., da modernidade, essas potencialidades vão exacerbar essa possibilidade de retrospectiva da contingência. E no caso do mentiroso, é abusar da contingência para todos os lados. E aí, me parece que é bastante importante, em Arendt, o lugar da propaganda, o lugar do que de fato está em jogo na experiência totalitária com a mentira. Citando Arendt, a ideia era: a propaganda de massa descobriu que o seu público estava sempre disposto a acreditar no pior, por mais absurdo que fosse, sem objetar contra o fato de ser enganado, uma vez que achava que toda afirmação, afinal de contas, não passava de mentiras. E se a gente vai ao texto do Poiré, eu fiz umas pequenas anotações, umas breves citações aqui do Poiré sobre essa perspectiva. O Poiré diz assim, deixa eu só localizar aqui, o regime totalitário, isso é Alexandre Poiré, nesse texto sobre a mentira moderna, ele é fundado na primazia da mentira. Primazia na ideia de que as pessoas estão... Ele fala de uma espécie de antropologia totalitária, ou seja, onde o pressuposto
grande questão que Arendt, de algum modo, insinua é que o que vai caracterizar o tipo de mentira presente no sistema totalitário não é o uso clássico da política na mentira. No uso clássico, eu minto para os inimigos. Eu vou mentir por uma razão de Estado. Mas na mentira, no expediente totalitário, aí ela vai falar do excesso, é a falta de limite, é a ideia da mentira geral, ou a mentira em massa. E a ideia da mentira geral, ou a ideia da mentira em massa, ela coloca em risco a noção ou a separação entre ficção e realidade. A inexistência da distinção entre o que é mentira e o que é falsidade é justamente essa indistinção entre o que é mentira e o que é falsidade, é que efetivamente é o risco apontado por Arendt no que o Poiré chama de mentira moderna e no que Arendt chama de mentira organizada, que é uma mentira em massa. E essa mentira em massa, numa certa medida, ela coloca em risco a confiança e a coerência, ou seja, coloca em risco a comunicabilidade entre as pessoas, na medida em que essa indistinção entre ficção e realidade coloca em risco o mundo comum, coloca em risco o comum no entre homens, na perspectiva de Arendt. E sem esse mundo comum, sem esse comum no entre homens, parece-me que em Arendt os próprios expedientes da ação ficam comprometidos. E aí todos os outros expedientes do regime totalitário, seja o terror, a ideologia, numa certa medida, são elementos que corroboram dentro dessa estrutura, dessa desconstrução desse entre homens, disso que nos relaciona na perspectiva de Arendt. E sem isso que nos relaciona, o que resta é o isolamento. Então, ou seja, numa certa medida, a própria noção de mentira organizada, ela corrobora para esse outro expediente totalitário. Ora, se fala de isolamento, de desolação, solidão, são várias nuances que são abordadas ao tratar desse tema. Esse é um elemento significativo para Arendt. E, nesse sentido, a mentira é essa mentira organizada. Veja, não é a mentira no uso clássico da filosofia política. Quando eu conto a mentira para o inimigo, quando eu conto a mentira para mas é a mentira generalizada, que está disposta a banir do mundo os fatos que decidiu banir. Que decide banir do mundo as narrativas que decidiu banir. E aí cito de novo Poiré diz assim: o critério da verdade, no caso totalitário, não é o acordo com a realidade, mas o espírito de uma raça ou nação ou classe. Ou seja, o que define a verdade, ou seja, o que define, inclusive, a realidade dos fatos é o acordo, essa coerência com esse espírito, seja de nação, seja de classe. Isso em Poiré, e isso efetivamente é bastante presente em Arendt, quando a gente verifica o modo como ela constrói esse elemento. Então, para Arendt, me parece que lendo o problema da mentira na política em Arendt, com esse viés, né, com esse olhar sobre a questão totalitária, quando eu falo da verdade factual, resgatar a verdade factual, narrar a verdade factual, resistir na perspectiva da verdade factual, é quase uma espécie de proteção contra o esquecimento das atrocidades humanas. Então, é nesse sentido que trazer o tema, ler o problema da verdade em Arendt, nessa perspectiva totalitária, significa, de algum modo, resgatar, né, a verdade de um lugar não político para uma atuação política. Quando todos mentem e o fazem por princípio, quem começa a falar a verdade, e no caso, a verdade dos fatos, segundo Arendt, começa a agir. Então vejam, ela não está generalizando essa atuação política da verdade, mas na situação de mentira geral, e uma mentira geral por princípio, aquele que narra a verdade, especificamente a verdade dos fatos, segundo Arendt, começa a agir. Ou seja,
algo que, de algum modo, é significativo em Arendt é que, para a ação, ainda que a ação, de algum modo, pressuponha no horizonte a imprevisibilidade, a ação só atua sobre algo que está posto. E é justamente a instabilidade da proposição dos fatos, a instabilidade acerca da realidade dos fatos, é que é a instabilidade acerca da realidade dos fatos que a arte, de algum modo, quer combater. Ou seja, a instabilidade acerca da realidade dos fatos. Ao narrar a verdade dos fatos, o que a arte, de algum modo, está resgatando, está, de algum modo, sinalizando como significativo para a política, é a estabilidade na narrativa dos fatos, um pressuposto de veracidade e confiança no mundo entre nós. Então, ou seja, sem a estabilidade dos fatos ocorridos, a estabilidade do mundo entre nós, na perspectiva de Arendt, fica comprometida. E, consequentemente, compromete-se essa relação, né, que nós temos com a realidade. E na defesa de Arendt, consequentemente, dessa verdade factual, é que justamente, ao narrar a verdade factual diante da mentira organizada, ou dessa mentira geral, dessa mentira em massa, essa verdade factual, ela possibilita restituir a natureza pública e partilhada que nós temos no mundo. Então, o que a mentira geral, de algum modo, ou essa mentira organizada, compromete na ordem, na perspectiva de Arendt? Ela compromete a estabilidade do mundo. E aí, falar de mundo em Arendt, é preciso ter em vista que mundo aqui em Arendt não é idêntico à noção de natureza. Mundo é aquilo que nós construímos, é essa factualidade. E a factualidade, para Arendt, à medida que ela depende, inclusive, dos outros, da nossa opinião, para garanti-lo, essa factualidade é parte do mundo. Deixa eu ver mais algumas coisas que eu queria sinalizar aqui. Bom. Nesse contexto, três coisas me parece que são, quando eu analiso isso em Arendt, me parece que o modo como a mentira vai se consolidando na experiência totalitária passa essencialmente em Arendt pela ideia da ideologia, do terror e da propaganda. Principalmente ideologia e propaganda. E aí, nesses termos, tanto ideologia e propaganda vão se articular em torno de três elementos que manejam esse lugar da mentira organizada, o que a gente poderia dizer que caracterizam a mentira organizada em Arendt, no modo como ela vê esse expediente no sistema totalitário. O primeiro elemento é a liberdade de mudar à vontade o passado. Que não haja limites para a alteração do passado. Que não haja limites para a alteração da narrativa do passado. O segundo elemento que caracteriza, então, a mentira organizada é a desconstrução da diferença objetiva entre verdade e mentira. É a eliminação dessa diferença. E, por fim, e aí é muito importante, o expediente da propaganda, nesse contexto da mentira organizada, na experiência totalitária, é a ideia da organização das massas em torno da mentira. Isso é fundamental para a área. Então, seja, quais são os três elementos que eu aqui sinalizo? Né? A liberdade de mudar à vontade o passado, é a ausência de limites. E aí, quando eu falei logo no início da minha fala, né, do problema do limite, isso lá na condição humana, Arendt fala essencialmente esse elemento da modernidade, uma espécie de rebelião acerca dos limites, os problemas dos limites, e a experiência totalitária lida literalmente com uma espécie de implosão ou rebelião contra os limites. E no caso da mentira, é uma inexistência de limites para esse expediente da mentira em massa. É isso que Arendt destaca. E aí, nesse expediente, é que a narrativa da verdade dos fatos soa para Arendt como resistência e como uma atuação política. Né? E aí esse trio
terror, ideologia e propaganda são essencialmente articulados nessa perspectiva. Nesse sentido, eu quero, então, encaminhar, né, a nossa conversa acerca dessa ideia inicial que eu apresentei, de começar a pensar alguma coisa que tem me incomodado ao ler Arendt nessa perspectiva da mentira e da verdade, é sobre o problema da violência. Como que o problema da violência se coloca efetivamente nesse cenário que eu tentei, de algum modo, assim, reconstruir de maneira muito en passant, essencialmente resumida e muito pontual, sobre a relação de mentira e verdade na relação com a política a partir da obra da Hannah Arendt. Né? Quando a gente vê Arendt falando da mentira organizada, em Origens do Totalitarismo, a gente vai sinalizar várias vezes que essa mentira organizada ela é essencialmente instrumental. A mentira é um elemento instrumental no processo da dominação totalitária. E esse é um elemento, né, quando mentira organizada, todo o expediente da mentira organizada está revestido, no modo como a Arendt se articula, do elemento da instrumentalidade. Indo no texto sobre a violência, efetivamente, na primeira parte, a Arendt faz uma mobilização para contextualizar a situação ali de violência que ela está visualizando para poder situar o debate que ela vai fazer sobre a categoria de violência e poder. Todos os expedientes de violência ali são violências materiais, quase que no sentido clássico, ou seja, de ir às vias de fato, enfim, das armas, da ameaça de destruição, daqueles elementos presentes na Guerra Fria, ou seja, é a ameaça das armas, a ameaça da destruição e a ameaça física da violência. No segundo ponto, no segundo item do ensaio, no segundo capítulo, a Arendt, de algum modo, já começa a avançar sobre esse debate clássico aí, sobre violência e poder. Né? Violência é uma forma de fazer com que a obediência seja alcançada, e aí ela vai, nesses pares, né, poder obedecer, mando, que são esses pares que a Arendt, de algum modo, tenta se afastar. Segundo ela, estão, de algum modo, muito vinculados à filosofia política clássica. Se a gente vai em Platão, né, é justamente o fato de conhecer a verdade que me autoriza a governar, ou seja, de ditar a norma, né, de governar, de ordenar. Então, eu começo a pensar nesse texto de Arendt, e aí quando ela define que a violência, ali, todo o poder, ele corresponde à capacidade humana, não somente de agir, mas de agir em comum acordo. E aí a Arendt está, de algum modo, tentando se afastar de uma noção de poder que está vinculada à noção de mando, e em várias situações, o manejo da violência tem o aparato do mando, ou seja, ela é um instrumental para a efetividade do mando. Quando ela define violência, ela, por fim, disse que, como já disse, ela é diferenciada do poder a partir do seu caráter instrumental. A pergunta que eu tenho me feito, efetivamente, acerca do modo como eu tenho lido Arendt, o modo como esse debate acerca de Arendt tem permeado agora essa minha relação com verdade e mentira e política, se, efetivamente, né, a gente poderia dizer que não a mentira propriamente dita, mas a mentira organizada como um exemplo, na perspectiva de Arendt, de violência enquanto elemento instrumental para relações de mando e relações de controle, relações de manejo das massas. Então, essa é a hipótese que eu estou tentando trabalhar. E por que eu assim falo? Aí eu estou saindo, literalmente, do expediente arendtiano, no sentido... Beleza, Ricardo? Estou encerrando, Chico. Mas fica à vontade. Se você precisar de mais 10, a gente consegue ligeirinho. Termino agora. Nesse expediente arendtiano, é que muito motivado por uma provocação... deixa eu ver, eu estou com o texto aqui, esqueci o texto aqui, mas é um texto publicado há pouco,
Bernstein, alguma coisa assim, sobre a atualidade da leitura de Arendt. Sobre a atualidade de Arendt. E se a gente pensa a atualidade de Arendt, ou seja, é muito claro, a Arendt está falando dessas questões aqui no século passado. Mas o que a gente vê nas nossas experiências políticas contemporâneas acerca do manejo instrumental da mentira, a minha pergunta é se esses espaços, espaços de mídias sociais, onde a linha divisória entre ficção e realidade não é clara, ou onde a noção de mentira e verdade, ou seja, a linha divisória entre mentira e verdade, muitas vezes manejada por Arendt aqui, denunciando isso nos expedientes totalitários, essa ausência dessa linha divisória presente nessas experiências das redes sociais, se ali, efetivamente, não é um novo locus de uma violência no sentido político da questão. E não a violência naquele sentido das vias de fato, tal como tratado na primeira parte do texto sobre a violência, mas a violência nesse caráter instrumental do manejo das massas, que na segunda parte do texto sobre a violência me parece ser insinuado por Arendt, e onde muitas vezes, segundo ela, há essa confusão entre o que é poder e o que é violência. Já que, para ela, eu preciso separar essa instrumentalidade do poder e marcar a violência por esse caráter de instrumentalidade. Evidentemente, o que eu estou falando aqui está ainda bastante incipiente e não tem nenhum rigor. Eu tenho muita clareza que eu estou fazendo, pensando essas questões, sem nenhum rigor no sentido da análise textual de Arendt. Mas é o que vem me incomodando. Se eu penso a atualidade do texto de Arendt, ao pensar essas questões na modernidade, no caso especial dos regimes totalitários, me parece que essas experiências nossas contemporâneas de formação de opinião nas redes sociais reproduzem, se não, esse manejo instrumental do controle das massas via essa indistinção entre o que é ficção e realidade, entre o que é mentira e o que é falsidade, muito potencializado por essas novas tecnologias e por esses novos recursos aí de relações. Ricardo, obrigado. Desculpa aí agora se no final fui um pouco mais confuso e menos rigoroso, mas, enfim, era essa provocação que estava aí no horizonte da minha fala. Obrigado pela oportunidade. Maravilhoso, maravilhoso, Geraldo. Sempre muito bom escutar suas inquietações, as suas pesquisas. É sempre extremamente instrutivo para todos nós. Tenho certeza que tanto a turma de mestrado como o grupo de pesquisa e todos que estão presentes na sala virtual se sentiram instigados. Muito feliz em tê-lo conosco, ainda mais com essas questões.